Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Chegou a hora! Grande abertura do servidor Talion Gaia Open PVP. Os primeiros 1000 cadastros ganham 7 dias de VIP. Não fique de fora. Servidor BR sem lag e estável. XP Rate acelerado, loot 3x e loot punch na história. NPC em tais para venda de loot. Imbuement de crítico 3, Mana e Life Elite liberados. E um sistema de lealdade VIP com benefícios exclusivos. Cadastre-se agora e comece sua jornada. Jogue sozinho, com amigos ou com sua guilda. Talion Gaia Open PVP. Salve, rapaziada! Firmeza? E aí, como vocês estão? Tudo jóia? Nos vídeos anteriores a gente viu um pouquinho como que eu performei no selo do Infernatil na parte terra, né? Ali o andar padrão, assim que a gente cai no selo. Então dessa vez eu bolei ali uma rotação, consegui fazer uma rotação no andar de cima, que é um andar que é pouco explorado. Eu vejo poucas pessoas caçando. Na verdade, eu nunca vi uma pessoa caçando aqui e eu sempre achei que dava para caçar, que dava para bolar uma rotação para que a hunt ficasse minimamente decente. É uma hunt que eu me surpreendi, é vazia e os bichos que a gente vai enfrentar são os mesmos que nos andares de baixo. A diferença é que a densidade é um pouquinho menor, mas o cuidado é o mesmo. Tem que ficar ligeiro com os bichos, porque eles batem bastante e não correr o risco aí de morrer. Nesse andar de cima eu recomendo um Knight level 900 mais para começar a caçar aqui, porque como eu disse, a densidade ela é um pouquinho menor, mas a gente tenta caçar de uma maneira que a gente consiga pegar sempre de box em box. E ainda assim tem algumas boxes que fica bastante bicho, tem bastante Vexclaw, Hellfire e Hellhound aí, então tem que tomar esse tipo de cuidado. Os mobs, conforme eu mencionei, é os mesmos que no andar de baixo. A gente vai enfrentar aí Vexclaw, Hellfire, Hellhound, Fury e Hellfire Fighter, mas tem pouquíssimas Fury, o que torna essa hunt também um pouquinho mais tranquila comparado também ao Terry, já que a Fury ela dá muito debuff de skill e de shielding, então aqui você ainda vai ter isso, mas não vai ter com tanta frequência comparado aí ao Terry. As melhores armas mantém o mesmo ainda, elemento de gelo e de energy também dá para caçar, mas o melhor vai ser gelo mesmo, então Knights aí de Sword e de Axe vão performar melhor nesse respawn, por conta que tem a Soul Shredder e a Soul Eater, são armas da Soul War, armas fortes que tem 3 slots de imbuements. Os clubistas também caçam aqui, mas vai ser com um resultado um pouquinho inferior, mas dá pra caçar também, é uma hunt, né? Normalmente quando eu falo que a galera que é club quer caçar aqui, vem com a Soul Armor, que eu tenho a impressão que vai ser um pouquinho melhor comparado a Soul Crusher, já que tem a questão ali dos 3 slots de imbuements e os status bases da arma é mais forte comparado a Soul Crusher também. Contrapartida, se você vir com a Soul Crusher, você vai ter a vantagem de estar utilizando um shielding, e aí você consegue colocar uma proteção a fogo aí a mais, e você consegue se defender um pouquinho melhor dessa maneira. Melhores proteções, fogo aqui, um máximo de proteção a fogo e a física. Proteção elemental tem que ser fogo mesmo, que acaba batendo um pouquinho de mana drain, life drain, mas a proteção que tem que vir caprichada acaba sendo fogo, então proteção de fogo na sua armadura aí, sem dúvida alguma. Referente aos cuidados, primeiro cuidado é com a reta dos bichos, principalmente do Hellhound, do Hellflare e do Vexclaw, são os bichos aí que vai ter a reta mais forte aqui nesse resp, então tem que ficar ligeiro quando tiver muito desses bichos de frente para você, para não deixar negativar muito e tomar aquele combaço. Outro ponto também que eu até já mencionei é em relação às Furies. As Furies elas te dão debuff de skill e de shielding, os bichos já batem pra caramba, então se você tomar um debuff de shielding aí, o dano ele vai entrar mais seco ainda, e além disso, você tomar um debuff de skill, tem que ficar ligeiro pra ficar renovando o Tito Tempo sempre. Eu sei que é um pouquinho chato, a Fury ela é um bichinho um pouquinho chato, mas para caçar aqui tem que ser dessa maneira. Já sobre as melhores sprays, acabo mantendo o Vex e o Hellflare como as melhores opções para você usufruir aqui de sprays. As sprays no Vex todas vão ser muito efetivas, e a no Hellflare, como ele é um bicho que tem muita vida, normalmente ele é o que vai te segurar na box, então quando vir spray de ataque vai ser a melhor, você vai conseguir acelerar muito mais a hunt, e se vir uma spray de defesa você consegue mitigar muito o dano dele, que é bem explosivo, ele bate pra caramba também o Hellflare. Se vir spray de loot e XP, acaba agregando bastante também, mas não comparada às sprays de ataque e defesa, pelo menos na minha opinião. Sobre charms, o que eu estou utilizando de Major e Minor Charms? Eu estou utilizando uma Overpower e uma Vampiric Embrace no Hellflare,
ter uma parry e uma void inversa no Vex Claw, mas essa parry ela pode ser substituída por uma dodge tranquilamente, principalmente se você não tiver equipamentos, tudo bis, tem ali uma Falcon Plate, não tá com tanta proteção assim, uma dodge é bem efetiva no Vex Claw, porque vai anular bastante dos hits dele e vai te deixar bem mais confortável aqui na Hunt. Na Fury eu estou utilizando uma Poison, no Hellfire Fighter uma Savage Blow, ou pode ser uma Low Blow também, aí vai de acordo com você. Como a minha Low Blow já tá alocada em outro mob, não quis tirar, tava sobrando a Savage Blow, deixei a Savage Blow mesmo e tá conseguindo dar conta tranquilamente. Já no Hellhound eu estou utilizando uma Wound, que também não é o melhor Major Charm para utilizar nele, mas é um charme genérico, se eu não me engano o Hellhound ele é neutro pro elemento físico, mas se você quer ter uma performance melhor, recomendo aí Divine ou Freeze para se utilizar no Hellhound. Já sobre Soul Cores, eu tenho uns 4% aí da Hunt, então a minha XP ela tá um pouquinho mais turbinada devido a isso. Se você vir caçar aí e não tiver a Soul Core, muito provavelmente a sua XP ela vai ser um pouquinho menor, então devido a esse fato, a minha XP na Hala tá um pouquinho bufadinha em relação a isso também. Sobre Quest, Ferumbras Ascendente, é só entregar os 30 Demonic Essence pro NPC Mazarius e percorrer o caminho aí que nem eu mostrei no começo do vídeo, você já consegue caçar aqui tranquilamente, sem muita dor de cabeça. Rotação é básica, rotação é simples, o respawn deu conta tranquilamente, então acredito que é uma opção de hunt que tem aí agora muito viável para se fazer, principalmente que é um lugar vazio. Já sobre a roda de habilidades, eu estou utilizando os 2 Eshurimais com uma gema level 3 de dano base no Shurigram. A gema ela tá upada e está proporcionando pra gente 7% e meio de dano base a mais no Shurigram. Além disso, a gente tá com o Picor level 2 e com o Gift Stage 1 também. Uma dica que eu sempre recomendo aqui para você caçar, utilize uma Food de ML. Food de ML, ela vai potencializar muito seus resultados aqui nessa hunt, porque a nossa cura, ela vai aumentar, né? Então vai te deixar mais confortável, você vai conseguir puxar mais a hunt, vai ter menos risco de capotar o Corsa, então recomendo muito uma Food de ML para se utilizar nesse respawn, principalmente se você não tiver todos os bestiários das criaturas, se for sua primeira vez na hunt, então eu recomendo fortemente aqui uma Food de ML. Outro ponto é que não precisa também ficar fazendo esse swap de rings, pode ver que quando eu fecho a box eu puxo o ring principal, quando eu saio da box eu puxo o Dwarven Ring. Não precisa fazer isso aqui, nenhum bicho te deixa bêbado, eu apenas faço isso porque eu tenho o costume de caçar em lugares que tem o Drunk, então acaba que virou um vício e é meio difícil para mim desaprender isso do dia pra noite. Agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse para vocês e deixar um pouquinho a rotação que eu faço. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aí nos comentários. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Se quiser virar membro aí do canal para apoiar diretamente, será muito bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!